Você já sentiu aquela sensação estranha? Aquele aperto no peito quando olha para a conta bancária? Aquele medo silencioso que aparece de madrugada, quando todos estão dormindo? E você se pergunta se conseguirá pagar as contas do próximo mês? Sei que sim, porque essa dor nos acompanha como uma sombra persistente, mesmo quando fingimos que ela não existe. Mas hoje, meu amigo, minha amiga, quero compartilhar algo que pode mudar completamente sua relação com a prosperidade. Uma revelação que ficou guardada por décadas nos ensinamentos de um dos santos mais poderosos e misteriosos da história recente. O homem que carregou as chagas de Cristo e enxergava além do véu entre os mundos. Estou falando do Padre Pio. O que você faria se descobrisse que existe uma chave mística, uma combinação sagrada de 3 números, que, quando repetida antes de dormir, com fé verdadeira, abre portas para uma abundância inesperada? Parece impossível, eu sei. Mas permaneça comigo por alguns minutos. O que vou revelar transformou a vida de milhares de pessoas que estavam exatamente onde você está agora. Esta história começa numa pequena vila italiana, em Pietrelcina, onde um menino chamado Francesco Forgione nasceu numa família humilde. Desde cedo, ele demonstrou uma conexão extraordinária com o divino. Conversava com Jesus, com a Virgem Maria e com seu anjo da guarda, como se fossem pessoas de carne e osso ao seu lado. Muitos riram dele, chamaram-no de louco, de mentiroso. Mas o tempo mostrou quem estava certo. Este menino se tornaria o Padre Pio, um homem que viveria com os estigmas, as feridas de Cristo, por 50 anos. Um homem que podia ler almas, bilocar-se, aparecer em 2 lugares ao mesmo tempo e curar doenças consideradas incuráveis pela medicina. Mas entre todos os seus dons, havia um que ele raramente compartilhava, um conhecimento sobre a linguagem numérica do universo, a matemática divina que rege a prosperidade. Você sabia que na tradição mística, os números não são apenas símbolos para contar? Cada número carrega uma vibração, uma energia, um significado profundo que pode alterar a realidade material ao nosso redor. É como uma frequência que, quando sintonizada corretamente, atrai determinadas experiências para a nossa vida. Numa noite fria de dezembro de 1956, um homem desesperado procurou o Padre Pio. Era um pai de família que havia perdido tudo. Sua pequena fábrica falira, suas economias acabaram, e ele não sabia como alimentaria seus 5 filhos na semana seguinte. Este homem, Giuseppe Bartolini, havia tentado de tudo. Trabalhou dobrado, pediu empréstimos, orou incansavelmente, mas as portas continuavam fechadas e a dívida só crescia. O que aconteceu naquele confessionário mudaria para sempre, não apenas a vida de Giuseppe, mas de todos que posteriormente descobririam o segredo compartilhado naquela noite. Padre Pio ouviu sua confissão em silêncio. Depois, em vez de dar a absolvição tradicional, segurou as mãos do homem e sussurrou 3 números, apenas 3 números, e disse: repita estes números com fé verdadeira antes de adormecer por 9 noites seguidas, não como um talismã mágico, mas como uma oração numérica que abrirá seu coração para receber o que já está destinado a você. Giuseppe estava confuso, quase desapontado. Esperava um milagre imediato, talvez dinheiro emprestado ou pelo menos palavras de conforto mais elaboradas. Mas tudo o que recebeu foram 3 simples números. Mesmo assim, sem nada a perder, seguiu à risca a orientação do frade estigmatizado. O que aconteceu a seguir é o que muitos chamariam de coincidência. Mas você e eu sabemos que no universo divino, coincidências não existem. No 3º dia de sua prática noturna, Giuseppe recebeu a visita de um antigo colega que não via há mais de uma década. Este amigo havia se tornado um empresário bem-sucedido e estava procurando um sócio com exatamente as habilidades que Giuseppe possuía. Dentro de 2 semanas, ele não apenas havia encontrado trabalho, mas também se tornara sócio minoritário de um negócio promissor. Em menos de 1 ano, a vida financeira de Giuseppe transformou-se completamente. A abundância que parecia impossível tornou-se sua nova realidade, e tudo começou com 3 números sussurrados por um santo. Esta história permaneceria conhecida apenas por um pequeno círculo de pessoas próximas a Giuseppe e ao Padre Pio, se não fosse por um caderno. Um pequeno diário onde o Padre Pio ocasionalmente anotava reflexões pessoais.
Este caderno foi encontrado apenas décadas após sua morte, quando suas anotações pessoais foram organizadas para o processo de canonização. Em uma página amarelada pelo tempo, com a data de 15 de agosto de 1942, o Padre Pio escreveu sobre a linguagem numérica da prosperidade. Ele explicou que certos números, quando combinados e recitados com intenção pura, criavam um canal de comunicação com as energias celestiais responsáveis pela abundância material. Agora, você deve estar se perguntando: quais são esses 3 números? Por que funcionam? E como eles devem ser utilizados exatamente? Vamos por partes. Primeiro, é fundamental entender que estes números não são um bilhete de loteria. Não funcionam para quem os enxerga com ganância ou como uma forma de evitar o trabalho honesto. O próprio Padre Pio enfatizava que a prosperidade verdadeira vem através de um equilíbrio entre ação material e conexão espiritual. Em suas anotações, ele explicou que a recitação dos números funciona como uma forma de programação do subconsciente. Durante o estado entre a vigília e o sono, nossa mente está especialmente receptiva a novas programações. É como se as barreiras que normalmente bloqueiam nossas bênçãos se tornassem temporariamente mais permeáveis. Você já percebeu como algumas pessoas parecem atrair oportunidades naturalmente, como se o universo conspirasse a favor delas? O segredo não está apenas no que fazem, mas principalmente em como pensam. Em como sua mente subconsciente está programada para reconhecer e aproveitar possibilidades que passariam despercebidas para a maioria. Os 3 números revelados pelo Padre Pio funcionam como uma chave que reprograma essa parte de nossa mente. Abrem nossos olhos espirituais para enxergar portas que sempre estiveram lá, mas que não conseguíamos ver devido aos bloqueios criados por anos de programação negativa sobre dinheiro e prosperidade. Pense em quantas vezes você ouviu frases como: dinheiro é sujo, ricos são gananciosos, não nascemos para ter muito, quem tem dinheiro vendeu a alma. Estas crenças, mesmo quando não aceitamos conscientemente, ficam armazenadas em algum lugar do nosso ser, sabotando silenciosamente nossos esforços para prosperar. A prática dos 3 números age diretamente sobre estes bloqueios. É como uma limpeza energética que remove anos de programação limitante e abre espaço para uma nova realidade financeira. Maria Contini, uma senhora de 67 anos de Roma, descobriu esta prática através do neto de Giuseppe Bartolini, quase 60 anos depois do encontro original com o Padre Pio. Maria vivia com uma pequena aposentadoria que mal cobria seus remédios. Endividada e desesperançada, ela começou a recitar os 3 números todas as noites, seguindo exatamente o método prescrito. 2 semanas depois, recebeu uma carta informando que era beneficiária de um seguro que seu falecido marido havia feito décadas antes e do qual ela não tinha conhecimento. O valor não a tornou rica, mas foi suficiente para quitar suas dívidas e viver com dignidade. Não foi apenas o dinheiro que mudou, contou Maria. Foi minha forma de enxergar a vida. Comecei a notar oportunidades que antes não via, como se uma venda tivesse sido retirada dos meus olhos. Histórias como esta se multiplicaram silenciosamente ao longo dos anos, sem alarde, sem publicidade, apenas pelo compartilhamento pessoal entre aqueles que experimentaram esta transformação. Carlos Pereira, um brasileiro de Minas Gerais, enfrentava uma situação crítica. Sua pequena mercearia estava à beira da falência, afetada pela chegada de um grande supermercado na região. Com 3 filhos para sustentar e uma esposa doente, Carlos via seu sonho de empreendedor desmoronando dia após dia. Foi através de sua tia, uma devota do Padre Pio, que ele conheceu a prática dos 3 números. Inicialmente cético, Carlos decidiu tentar mais como um último recurso desesperado do que por real convicção. Na 4ª noite, relata Carlos, sonhei com um senhor de barba que nunca havia visto, mas que depois reconheci como sendo o Padre Pio quando minha tia me mostrou uma imagem dele. No sonho ele não disse nada, apenas sorriu e apontou para uma parte específica da minha loja que eu usava como depósito. Intrigado com o sonho, Carlos decidiu reorganizar aquele espaço. Ao mover algumas prateleiras antigas,
encontrou uma caixa de documentos de seu pai, que havia falecido há mais de 20 anos. Entre os papéis, estava a escritura de um pequeno terreno no centro da cidade, que seu pai havia comprado, mas nunca mencionado. Um terreno que, com o crescimento urbano, havia se valorizado consideravelmente. A venda deste terreno não apenas salvou seu negócio, mas permitiu que Carlos reinventasse sua mercearia, transformando-a em uma loja de produtos naturais e orgânicos, nicho que o grande supermercado não atendia. Em 2 anos, ele abriu uma segunda loja e hoje administra uma rede de 5 estabelecimentos na região. Os números não me trouxeram dinheiro magicamente, explica Carlos. Eles me abriram para perceber o que já estava ao meu alcance, mas que eu não conseguia ver por estar tão focado nos problemas. Esta é uma observação crucial. A prática não substitui o trabalho, o esforço, o planejamento. Ela atua como um catalisador, removendo bloqueios e abrindo canais para que a prosperidade que já deveria ser sua possa finalmente fluir sem obstruções. Você já se perguntou por que algumas pessoas trabalham incansavelmente a vida toda e mal conseguem sobreviver enquanto outras, com aparentemente menos esforço, prosperam continuamente? A diferença raramente está no trabalho físico, mas sim no alinhamento interno com a abundância. É como tentar dirigir um carro com o freio de mão puxado. Não importa quanta gasolina você coloque ou quão forte pressione o acelerador. O veículo nunca atingirá sua velocidade plena enquanto o freio estiver acionado. Nossos bloqueios internos sobre prosperidade funcionam exatamente como esse freio de mão, limitando o quanto podemos avançar, não importa o esforço que façamos. A prática dos 3 números é como soltar esse freio de mão. De repente, o mesmo esforço que antes gerava resultados mínimos começa a produzir frutos abundantes. Ana Luísa, professora aposentada de São Paulo, utilizou a prática quando, aos 63 anos, viu-se forçada a voltar a trabalhar devido à insuficiência de sua aposentadoria. Eu estava exausta física e emocionalmente. A perspectiva de ter que trabalhar por mais 10 ou 15 anos, quando deveria estar desfrutando minha aposentadoria, era devastadora. Após iniciar a recitação dos 3 números, Ana Luísa sentiu uma clareza mental que não experimentava há anos. Foi como se uma névoa se dissipasse. De repente percebi que tinha habilidades que poderia monetizar sem o desgaste físico de um emprego tradicional. Ela começou a oferecer aulas de português para estrangeiros pela internet, utilizando conhecimentos que adquirira durante uma temporada como professora visitante em Portugal, décadas antes. O que começou como uma tentativa desesperada de complementar a renda transformou-se em um negócio próspero que não apenas resolveu seus problemas financeiros, mas também lhe trouxe uma nova paixão na terceira idade. O dinheiro veio, diz Ana Luísa, mas mais importante que isso foi recuperar minha dignidade, meu propósito. Os números abriram uma porta, mas fui eu quem escolheu atravessá-la. Esta observação toca em outro aspecto fundamental da prática. Ela não apenas atrai recursos materiais, mas também restaura algo que a insegurança financeira frequentemente nos rouba: nossa dignidade e autoestima. Quando vivemos constantemente preocupados com dinheiro, algo em nossa essência se contrai. Tornamo-nos menores, menos criativos, menos capazes de oferecer nossos verdadeiros dons ao mundo. A escassez não afeta apenas nossa conta bancária. Ela diminui nossa luz interior. A prática dos 3 números começa a reverter esse processo desde o primeiro dia. Mesmo antes de manifestações externas de abundância aparecerem, muitos relatam uma sensação imediata de alívio, como se um peso fosse retirado de seus ombros. E isso me leva a uma verdade que o próprio Padre Pio enfatizava: a prosperidade verdadeira começa de dentro para fora. Não é o dinheiro que traz paz. É a paz interior que abre caminho para o dinheiro fluir naturalmente para a nossa vida. Agora, sei que você está ansioso para conhecer os 3 números e o método exato para utilizá-los. E vou compartilhar isso em breve. Mas antes, preciso fazer um alerta importante. O Padre Pio advertia que esta prática, como qualquer ferramenta espiritual poderosa, pode ser mal utilizada. Se abordada com ganância, como uma forma de manipular o universo para ganhos egoístas, ela não apenas deixa de funcionar, mas pode até reverter seus efeitos,
criando mais bloqueios à prosperidade. A intenção é fundamental. A prática deve ser realizada com um coração puro, buscando não apenas benefício pessoal, mas também a capacidade de ser um canal de bênçãos para outros. Como o próprio Padre Pio dizia, a abundância que não transborda para servir ao próximo torna-se estagnada e eventualmente se transforma em escassez. Com esse alerta em mente, vamos aos números e ao método. Os 3 números revelados pelo Padre Pio são 7, 9 e 3. Cada um carrega uma vibração específica relacionada à prosperidade. O número 7 representa a conexão espiritual, a fé, o mistério divino. É o número do espírito, da sabedoria interior, da conexão com o plano superior. Na tradição bíblica, o 7 aparece repetidamente como símbolo de completude e perfeição divina. Ao invocar o 7, você está solicitando que sua prosperidade venha alinhada com seu propósito espiritual maior. O número 9 representa a conclusão, a realização, o alcance de objetivos. É o maior dos dígitos simples, simbolizando abundância, generosidade e realização. Na numerologia, o 9 está associado à filantropia e ao serviço à humanidade. Ao invocar o 9, você está declarando que está pronto para receber a plenitude material que lhe permitirá ser um canal de bênçãos para outros. O número 3 representa a criatividade, a expressão, a manifestação. É o número da Santíssima Trindade, simbolizando o poder criativo do universo. Representa também o equilíbrio perfeito entre mente, corpo e espírito. Ao invocar o 3, você está ativando sua capacidade de manifestar criativamente no mundo material. Juntos, estes 3 números formam uma sequência poderosa que endereça todos os aspectos necessários para manifestar prosperidade duradoura. Conexão espiritual, 7, completude material, 9, e poder criativo para manifestar, 3. O método para utilizar estes números é simples, mas deve ser seguido com precisão e consistência. Primeiro, encontre um momento tranquilo antes de adormecer, quando não será interrompido. Idealmente, este momento deveria ser sempre no mesmo horário, criando um ritmo que o universo reconhece e responde. Sente-se confortavelmente na cama, com as costas apoiadas, em uma posição que lhe permita estar alerta, mas relaxado. Respire profundamente 3 vezes, liberando tensões e preocupações com cada exalação. Então, com os olhos fechados, visualize os números 7, 9 e 3 à sua frente, brilhando com uma luz dourada. Veja-os claramente em sua mente, um após o outro, resplandecentes e vibrantes. Agora, comece a recitar em voz baixa, mas audível. 7, 9, 3. Repita esta sequência 9 vezes, mantendo a visualização dos números brilhantes. Após a 9ª repetição, diga com sinceridade: com fé no poder divino destes números sagrados, abro-me para receber a prosperidade que me é destinada, para o bem maior de todos. Que eu seja um canal de bênçãos. Assim seja. Em seguida, deite-se normalmente e permita-se adormecer naturalmente, sem forçar ou lutar contra o sono. O trabalho mais profundo acontecerá enquanto você dorme, quando sua mente consciente se aquieta e permite que as novas programações sejam instaladas no subconsciente. Esta prática deve ser realizada por 9 noites consecutivas. Se por algum motivo você esquecer ou não puder realizar a prática em uma noite, deve recomeçar a contagem do 0 no dia seguinte. Após completar os 9 dias, faça uma pausa de 3 dias e, se desejar, inicie um novo ciclo de 9 dias. Muitos relatam que 3 ciclos completos, totalizando 27 dias de prática, produzem resultados especialmente poderosos. Durante o período da prática, observe atentamente sua vida. Fique alerta para oportunidades, encontros casuais, ideias súbitas ou inspirações. A prosperidade raramente chega como um saco de dinheiro em nossa porta. Ela geralmente se manifesta através de caminhos inesperados que requerem nossa participação ativa. Jorge, um contador de 52 anos do Rio de Janeiro, relatou uma experiência interessante durante sua prática. Na sexta noite, acordei às 3 da manhã com uma ideia clara sobre como reestruturar minha forma de atendimento aos clientes. Era algo tão óbvio
que me perguntei por que nunca havia pensado nisso antes. Implementei a mudança na semana seguinte e, em 3 meses, minha carteira de clientes havia crescido 40%. Esta é uma manifestação típica da prática, não um milagre externo, mas uma clareza interna, que nos permite enxergar e agir sobre possibilidades que sempre estiveram ali, mas permaneciam invisíveis devido aos nossos bloqueios e condicionamentos. Um aspecto crucial para o sucesso da prática é a gratidão. Mesmo antes de ver resultados externos, cultive um estado de gratidão por tudo que já possui e pelas bênçãos que estão a caminho. A gratidão atua como um ímã para mais abundância, criando um ciclo virtuoso de dar e receber. Renata, uma enfermeira de 47 anos de Fortaleza, acrescentou à prática um ritual pessoal de gratidão. Todas as manhãs após acordar, eu agradecia como se já tivesse recebido o que estava buscando. Esta combinação de recitação noturna dos números e gratidão matinal criou uma transformação profunda em minhas finanças. Em menos de 2 meses, fui promovida a um cargo que havia desejado por anos, com um aumento significativo de salário. Outra observação importante: durante o período da prática, evite conversas negativas sobre dinheiro ou prosperidade. Não participe de lamentações coletivas sobre crise econômica. Não assista obsessivamente a notícias financeiras alarmistas. Não se envolva em discussões sobre escassez. Isto não significa ignorar a realidade ou viver em negação. Significa escolher conscientemente onde colocar seu foco energético. Como o próprio Padre Pio dizia, preocupação é oração negativa. Você acaba atraindo exatamente aquilo que mais teme. Em vez disso, alimente sua mente com histórias de superação, exemplos de pessoas que venceram dificuldades financeiras, livros e conteúdos sobre abundância e prosperidade. Cerque-se de imagens e símbolos que representem a vida próspera que deseja criar. Antônio, um pequeno empresário português que aplicou a prática, relatou: troquei o papel de parede do meu celular para uma imagem que representava meu objetivo financeiro. Coloquei notas de dinheiro na carteira, mesmo quando estava sem recursos, como um lembrete de que a abundância estava a caminho. Estas pequenas ações, combinadas com a recitação noturna dos números, criaram uma transformação completa em minha mentalidade e, consequentemente, em minha realidade financeira. A jornada para a prosperidade é tanto interna quanto externa. Enquanto realiza a prática dos 3 números, observe também que ações práticas você pode tomar para alinhar-se com a abundância que deseja manifestar. Existem habilidades que você poderia desenvolver, conexões que poderia fortalecer, um talento que nunca explorou completamente. A prática dos números abrirá portas, mas você precisa estar preparado para atravessá-las quando se abrirem. Luciana, uma dona de casa de 59 anos de Belo Horizonte, compartilhou: durante o período da prática, senti um forte impulso para retomar um antigo hobby de costura. Comecei a criar peças artesanais e a postar nas redes sociais sem grandes expectativas. Para minha surpresa, recebi vários pedidos de encomendas. O que começou como uma atividade prazerosa transformou-se em uma fonte de renda que complementa significativamente o orçamento familiar. Este é outro padrão comum. Prosperidade frequentemente se manifesta através de atividades que nos dão prazer genuíno, que nos fazem perder a noção do tempo, que nos conectam com nossa essência mais autêntica. O Padre Pio frequentemente enfatizava que o trabalho alinhado com nossos dons naturais nunca é apenas trabalho, é uma forma de oração em ação, uma manifestação do divino através de nossas mãos humanas. Agora, você pode estar se perguntando: por que estes números específicos? Por que esta sequência particular? Por que não outros números ou combinações? De acordo com os escritos do Padre Pio, estes números específicos, 7, 9 e 3, criam uma ressonância particular com as energias celestiais responsáveis pela prosperidade material. É como sintonizar precisamente uma frequência de rádio. Apenas quando encontramos a frequência exata, podemos ouvir a transmissão com clareza. Durante milênios, tradições espirituais de todo o mundo reconheceram o poder especial de certos números. Na Cabala judaica, no pitagorismo grego, na numerologia védica da Índia,
encontramos um entendimento comum de que os números não são meras abstrações matemáticas, mas portais para forças universais específicas. O que o Padre Pio fez foi identificar, através de sua extraordinária sensibilidade espiritual, a combinação específica que atua diretamente sobre os canais da prosperidade material. É importante notar que esta não é uma prática de magia ou superstição. É uma forma de oração numérica, que alinha nossa consciência com as leis divinas que governam o fluxo de abundância no universo. Ao recitar estes números com fé e intenção pura, você não está tentando manipular forças externas, está realinhando sua própria consciência para entrar em harmonia com a abundância que é seu direito de nascença divino. Como filhos e filhas do Criador, nascemos para viver em plenitude, não em escassez. A pobreza, a luta constante por sobrevivência, não é nosso estado natural. É resultado de distorções em nossa percepção coletiva e individual. A prática dos 3 números ajuda a corrigir essas distorções, restaurando nossa capacidade inata de manifestar prosperidade com graça e facilidade. Agora, um último conselho antes de você iniciar sua jornada com esta prática poderosa. Paciência e persistência são essenciais. Algumas pessoas experimentam resultados quase imediatos, como Dona Gertrudes, uma viúva de 72 anos que, 3 dias após iniciar a prática, recebeu a notícia de que um antigo processo de pensão havia sido resolvido a seu favor. Outros, no entanto, podem levar mais tempo para ver manifestações externas. Isso não significa que a prática não esteja funcionando, apenas que o realinhamento necessário em sua vida pode ser mais profundo e complexo. O importante é manter a fé e a consistência. Continue com a prática, pelo tempo que sentir ser necessário, sem ansiedade ou desespero. A ansiedade cria uma energia de carência, que pode bloquear justamente aquilo que você deseja atrair. Confie no timing divino. Como o próprio Padre Pio dizia, ore, tenha fé e não se preocupe. A preocupação é inútil. Deus é misericordioso e ouvirá sua prece. Lembre-se sempre, esta prática não é apenas sobre atrair dinheiro. É sobre restaurar seu relacionamento natural com a abundância universal. É sobre curar feridas antigas relacionadas à escassez. É sobre reconectar-se com sua natureza divina como co-criador de sua realidade material. Quando você se alinha com a prosperidade de uma forma equilibrada e espiritualmente centrada, não apenas sua vida financeira se transforma. Todo o seu ser experimenta uma elevação. Suas relações melhoram, sua saúde se estabiliza, sua criatividade floresce. E talvez o mais importante, você se torna um farol de esperança e possibilidade para outros que ainda lutam com limitações financeiras. Sua própria transformação inspira e eleva aqueles ao seu redor, criando um efeito multiplicador de bênçãos. É por isso que encorajo você a não apenas praticar esta técnica para si mesmo, mas também a compartilhá-la com aqueles que poderiam se beneficiar dela. Claro, compartilhe com discernimento, apenas com pessoas que estejam verdadeiramente abertas e prontas para esta transformação. A sabedoria do Padre Pio, mantida em relativo segredo por tantas décadas, está finalmente chegando a mais pessoas neste momento crucial da história humana. Um momento em que tantos enfrentam incertezas financeiras e buscam não apenas soluções externas, mas uma reconexão profunda com sua fonte espiritual. Você está pronto para dar este passo, para reconectar-se com sua herança divina de prosperidade, para ser não apenas um receptor, mas também um canal de abundância para o mundo? Se sim, comece esta noite mesmo. Prepare-se para o momento antes de dormir. Visualize os números dourados 7, 9 e 3. Recite-os 9 vezes. Abra seu coração para receber. E depois, simplesmente descanse no abraço do divino, confiante de que forças maiores que você compreende estão trabalhando a seu favor. E não se esqueça de compartilhar seus resultados. Sua história de transformação pode ser exatamente a inspiração que alguém mais precisa para dar o primeiro passo em sua própria jornada de abundância. Não perca nosso próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Clique no card e descubra os ensinamentos secretos de Padre Pio sobre como proteger sua família
e atrair bênçãos de saúde para todos que você ama. A revelação que mudará para sempre sua forma de orar pelos seus entes queridos está a apenas um clique de distância.